Pergunta para Padre Duarte: o que o senhor acha de músicas protestantes tocadas na Igreja Católica? Pode tocar músicas protestantes? Então, eu diria que, em geral, se você pegar as músicas protestantes, as letras são muito boas. Por quê? Porque são normalmente inspiradas na palavra de Deus. Os protestantes se inspiram muito na Sagrada Escritura. E a palavra de Deus, a Bíblia deles é um pouquinho mais pequena que a nossa. Mas o que tem, a nossa tem tudo. Aliás, a Bíblia deles é nossa. Então, em geral, as músicas feitas pelos protestantes não tem nenhum problema do ponto de vista da letra. Não tem nenhuma heresia, normalmente. Pode haver exceções. Mas há um segundo ponto que penso que também é importante para um católico pensar. Infelizmente, tem alguns irmãos nossos protestantes, cantores, músicos, que não amam a Igreja Católica, digamos assim. Tem às vezes grande ódio, falam mal. Então, quando eu sei que alguém, por muito bom músico que seja, fala mal da minha mãe, você pensa que eu vou comprar os discos dele? Sim ou não? Perceberam? Mas também tem outros que não falam mal de Maria, graças a Deus. Até porque se eles pegarem a Bíblia e lerem com atenção, quem ama a palavra de Deus, ama a palavra de Deus não diz em nenhum lado para tratar mal a mãe de Jesus. Confusão. Mais. Salve Maria Santíssima. Essa é pesada. Padre, vi uma reportagem que existem padres nos Estados Unidos que celebram missas e consagram hóstias para serem vendidas no mercado negro para satanistas. Pergunta: essa consagração é válida? Jesus permanece na Eucaristia mesmo nesses casos? Então, eu não sei, eu não vi essa reportagem e confesso que, infelizmente, eu sei que tem muito satanismo, tem muitas coisas pesadas fazendo, mas até hoje eu nunca soube de um sacerdote que celebrasse missas para fornecer hóstias para os grupos satânicos. E por isso, eu nunca soube disso. Não é impossível, não será, mas eu tenho uma certa dificuldade em acreditar nisso. Mas vou aproveitar a pergunta para esclarecer a resposta e mais alguns pontos importantes. Se um sacerdote celebrasse a Santa Missa com intenção de dar as hóstias consagradas para as missas negras, os satanistas às vezes têm mais fé na presença de Jesus na Eucaristia que os próprios cristãos, que os próprios católicos. Eles sabem que para ter uma missa satânica precisa de uma hóstia consagrada por um padre católico. E uma das coisas que eu às vezes conto, que é verdadeiramente triste, é que os satanistas conseguem distinguir uma hóstia consagrada de uma hóstia que não está consagrada, pelo ódio que sentem no seu coração. O demônio, como odeia a presença de Deus, eles, como estão num pacto com o demônio, eles sentem o ódio que o demônio tem a Deus, a Jesus Eucaristia, então conseguem distinguir uma hóstia consagrada de uma hóstia não consagrada.
Infelizmente tem muitos assaltos em todo o mundo. Lá em Portugal também tem 2 padres, meus amigos, que a sua igreja foi assaltada e os ladrões, a única coisa que roubaram foram as hóstias consagradas que havia no sacrário. Entraram na igreja, abriram o sacrário, pegaram as hóstias, não pegaram mais nada a não ser as hóstias consagradas. Por quê? Porque é isso que eles buscam para as missas negras, para os rituais satânicos. 2 padres amigos meus, não é uma coisa tão rara. E já desde jovem, já desde seminarista e tudo isso, que eu tenho muito cuidado quando distribuo a Sagrada Comunhão, porque infelizmente a comunhão da mão, além de muitos problemas, tem mais esse. Tem gente que recebe a hóstia e não faz a comunhão. Eu uma vez peguei um senhor que pegou a hóstia e pôs aqui no bolso da camisa, na Praça de São Pedro, em Roma, missa com o Papa. Outro que fecha a mão, você pede para abrir a mão e a hóstia está na mão. Então tem gente que vai na igreja, na missa, com a intenção de roubar a hóstia consagrada. Isso é muito triste e o objetivo, como eu dizia, é os rituais satânicos. O demônio gosta de 2 coisas nos rituais satânicos: grandes sacrilégios, coisas contra Deus, profanações da Eucaristia e sempre também grandes desregramentos sexuais. Os rituais satânicos envolvem muitos pecados contra a castidade, normalmente. Tem gente, infelizmente também é verdade, que vende as hóstias consagradas na internet para os rituais satânicos. Tem satanistas que colocam as hóstias da Santa Missa em quadros com um vidro, dizendo: da missa do Papa no dia tal. E Jesus fica ali, não para ser adorado, mas para ser vítima de blasfêmias, de sacrilégios. A pergunta era: nesses casos, os padres consagram? Sim, Jesus se humilha também aqui. Jesus nunca volta atrás com os seus dons. Um sacerdote, por mais perverso que seja, será sempre um sacerdote. E se ele consagrar com intenção de consagrar, com pão de trigo, com vinho de uva, o pão e o vinho se transformam sempre no corpo e sangue de Jesus. Então, por isso é tão importante que nós todos, nesses tempos verdadeiramente graves que vivemos, defendamos Jesus e a Eucaristia. Eu sempre peço aos leigos, quando tem essas perguntas, para estarmos todos atentos como tratam o nosso Jesus. Então você vai na sua paróquia, vai na missa, esteja atento, porque infelizmente, se calhar, na frente de você, do lado de você, vai alguém que no fundo não ama Jesus e que veio só tentar roubar a hóstia consagrada. E não tenha medo, vá atrás dessa pessoa, peça para abrir a mão. Se houve dúvida, peça para esclarecer. Se a pessoa comungou, você pede perdão e explica: irmão, você tem que comungar na frente do sacerdote e que tem que se ver que comunga, né? Mas a minha experiência, normalmente quando tem dúvida, infelizmente tem razão, a pessoa não fez a comunhão. Mas uma pessoa que vê demônios quase todos os dias precisa de um exorcismo ou possui um dom. O que a igreja aconselha nesse caso? Então eu diria que quase certamente precisa de exorcismos. Muitas pessoas que o demônio ataca, tenta convencê-las que elas são santas e que têm um dom para ajudar os outros. Então tem muitos curandeiros e que depois eles pensam que o demônio os ataca porque são santos e bons e estão ajudando os outros. Tive casos de pessoas que missa todos os dias, Santo Rosário,
mas precisavam dos exorcismos e, infelizmente, no meio de tanta coisa boa, estavam servindo ao demônio, porque o dom que eles pensavam que tinham, no fundo, vem do demônio. E o demônio reforça muito essas pessoas, porque se elas, como eles dizem, trabalham, recebem as pessoas, fazem as rezas, o demônio dá umas tréguas para eles. Mas se elas param de receber pessoas, cortam com esse uso do dom, aí o demônio começa pegando elas e massacrando elas. Quando essas pessoas vêm para os exorcismos, a primeira coisa que eu peço é que pare de receber pessoas. E muitas vezes, infelizmente, em alguns casos, eu vejo que essas pessoas não querem largar esse dom. Esse dom que parece dom, no fundo vem um dom do demônio. E porque também é uma grande fonte de rendimento. Elas recebem ofertas e de prestígio e de fama, é todo um problema. E elas estão convencidas que são piedosas e boas, e tem um montão de imagens de Nossa Senhora em casa delas. Então, esse dom não vem de Deus. E depois causa confusão o demônio, porque tem pessoas que são atormentadas por problemas diabólicos, que vão nessas pessoas, e que o demônio que está causando o problema é o mesmo demônio que atua através da senhora ou do Senhor. E então simula uma cura o demônio, porque era ele que estava causando o problema. A pessoa vai na curandeira, na benzedeira, ela faz umas orações e a pessoa: fiquei curado, desde esse dia não tive mais nada. Passam uns meses, tudo bem, tudo tranquilo. E passados uns tempos, uns meses, começam outra vez os problemas. E a pessoa, o que vai fazer? A primeira coisa é voltar para a benzedeira. E o demônio vai criando uma dependência da pessoa. O mesmo demônio que causa o problema é aquele que simula a cura. Se percebe? É um engano diabólico, muito inteligente o demônio. Então o processo não tem fim. Tem muitos casos de pessoas que eu recebo nos exorcismos que elas tiveram 20 anos vivendo assim. Desde criança que tem problema, desde criança que vai na benzedeira, que fica melhor um pouco, passado um ano, volta na benzedeira, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma vida, infelizmente, sendo enganadas pelo demônio. Então, uma pessoa que vê demônios, provavelmente não é um dom, mas é possível. Tem santos que viam os anjos e os demônios, sim, é possível, mas muito raro. Ganhei presentes de uma amiga que frequenta o espiritismo, roupas, bijuterias. Tem algum problema em manter esses itens comigo? Devo livrar-me deles? É prudente, não é necessário livrar-se desses bens. Se não houve nada de extraordinário, mesmo assim é prudente livrar-se dessas coisas. Por quê? Porque muitos malefícios são feitos com alguma coisa de material. Normalmente os rituais têm uma base material. Pode ser animais, mais típicos, galinha, sapo, serpente. Pode ser terra de cemitério. Podem ser roupas, objetos de uso pessoal. Pode ser comida, bebida. Tudo isso se usa para fazer os malefícios, os rituais, com a intenção de pedir ajuda ao demônio para fazer mal a alguém. Então, quando você recebe essas coisas, esses presentes, são presentes envenenados. E por causa dessas coisas, o demônio consegue perturbar a sua vida. E quando se descobrem, o ideal a essas coisas é destruí-las através do fogo. Primeiro abençoar esses objetos, roupas, e depois, se possível, destruir através do fogo. E muitas vezes, quando estamos queimando essas coisas, acontecem coisas muito estranhas, né? O fogo não pega,
a chama é muito estranha, você vê que acontecem coisas na casa naquele momento. No momento que você está destruindo o objeto que foi a base do malefício, o demônio, e isso destrói o malefício. Por isso é que é importante destruir essas coisas. Às vezes são coisas de metal, anéis, brincos, até coisas, objetos sagrados. Já tive casos que deram imagem de santo ou de Nossa Senhora, por exemplo, um quadro de Nossa Senhora que, entre a foto de Nossa Senhora e as costas do quadro, que era um pedaço de madeira, entre a foto e o pedaço, dentro tinha um malefício. Veja a maldade das pessoas. Dentro de uma foto de um santo, tinha bem escondido. Outra era dentro de uma imagem, furado por baixo, tinha um buraco, tinha uma tampa e dentro tinha um malefício. Infelizmente tudo isso acontece e por isso temos que ser prudentes. Depois tem pessoas que vão fazer viagens e compram coisas em mercados que são coisas que tiveram em alguns rituais, às vezes máscaras, coisas que a gente pensa, mas isso é só para decorar, não tem. Mas também já sei de casos em que problemas numa casa, por exemplo, estavam ligadas a algumas máscaras de madeira que tinham vindo de África. Em África também eles fazem muitos rituais. E a pessoa comprou as máscaras porque eram bonitas, só para pôr lá na parede. Mas, uma vez uma jovem, num evento desses, foi com um padre amigo meu, começamos rezando, como aqui teve muitas manifestações, né? E o problema dela era um fio com uma pedra, tinha uma pedra no pescoço, coisa bonita, parecia um cristal, todo bonito, está na moda, todo mundo usa. Então esse cristal era a causa do malefício. Então demorou um pouco para o padre perceber qual era a causa, mas pegou, destruiu e tudo na paz. Uma vez foi uma jovem que tinha um anel que tinha todas umas inscrições escritas. Então temos que ter cuidado com essas coisas.